Eu aqui bem. É? Sua mãe? Tudo bem, graças a Deus. Mariane não está aí com você hoje? Tô na minha mãe. Muito bom. Você tem notícia do cunhado da Ana Curia? Cunhado? Cunhado? É, o Felipe. Não é cunhado? Não, o que tem o Felipe? Tá com sintoma do coronavírus. Ah, é? Fiquei sabendo, não. Tem notícia, não. Esse povo não fala com a gente. Esses seus amigos do centro não conversam com a gente, não. Meus amigos? Seu chefe? Meus não, seu. Chefe do Henrique, né, amor? Inclusive, você que vai ser a presidenta lá. Eu vou começar a desligar o computador agora, se você falar isso. Não, fui eu que disse, não. Foi ele que disse. Coitado, deixa ele falar. Ah, ele então, tá tô falando, deixando. você não. Eu tô só transmitindo o que ele fala. É? Deve ser na próxima encarnação. Deve ser. Depois que eu falei para ele que a tarefa dele não tinha acabado, ele não falou mais comigo. Querendo passar a tarefa dele para a gente? Tá doido? Que é moleza, né? Ah, é fácil, Boa noite, né? Wilson. Oi, Henrique, tudo bem? Como é que tá? Tranquilão? Graças a Deus. Então, tá Aí bom. é fácil. Não, eu acho assim, a pessoa, ela parece, eu inclusive acho que é prudente que outras pessoas assumem a presidência e acho que isso inclusive devia ser aí um período de gestão, sei lá, de 2 em 2 anos, tudo, para dar oportunidade de outras pessoas com outros pensamentos, com outras cabeças. Mas isso tem que ser um quadro grande. Esse quadro pequeno, que nem é o de Alexânia, poucas pessoas, uma coisa muito familiar, inclusive, eu vejo sempre muita dificuldade nisso. Com certeza. Assim, o Lamana tem essa característica. O Lamana tem essa característica, ele não... o seu Edinaldo, toda vez que tem reunião para a presidência, ele já é eleito porque ninguém quer assumir, sabe? Pois é, eu vejo assim, o grande problema, não eu também concordo que deveria ter que deveria ter eleições, deveria ter um período, mas o problema é que hoje a situação que a gente está vivendo é um elefante branco. As pessoas que estão à frente tomam as decisões e fazem o que querem e não escutam a opinião da gente que está ali para participar, e aí daqui a pouco quer passar um elefante branco para frente. Aí eu não concordo. É difícil. Então, eu acho assim, ele tem que terminar o que ele começou, concluir o que ele começou, porque ele fez. Depois a gente pensa nisso. Porque agora assumir uma responsabilidade do tamanho que está ali, da bagunça que está, é muito complicado. Samaré. Oi, seu Manel. Boa noite. Boa noite, Manuel. Boa noite, Mariane. Boa noite, Mariane. Estou chegando agora. Graças a Deus. Eu também, acabei de chegar. Cadê a passadeira de roupa? Ah, acabei o serviço, seu Manel. Agora estou lavando. Ave Maria. Amanhã eu faço. O serviço não acaba, não. Tá bom. Não, o serviço não acaba, não. Quando você estiver passando roupa, você manda o Henrique ficar aí, olha.
Eles vieram passar a roupa para mim nessa Mas tá bom. Bom, graças a Deus tá hoje. Graças a Deus. Você está querendo fazer? Quando o iodo reage com metais, forma sais binários. Sais binários. Cadê o povo do zoinho? Presta atenção, veja a frente. Qualquer objeto Não sei. colocado Não sei. deve ter deixado traços residuais. Roberto O Nogueira. iodo vai consumir consequência. Nós O Sandro e a Eviane pediram licença um pouquinho, que eles estão com um amigo internado por causa do Covid, eles vão fazer um Culto, culto né? do Evangelho agora. E aí ele disse que daqui a pouco volta. quer saber até que esse lugar parece legal. Com certeza. Mas estou à disposição de vocês, a hora que vocês quiserem começar. Boa noite, Paulo. Boa noite. O chefe pode começar, pô. Não esperar pelos outros. Também acho. Começa aí, Por chefe. que eu tô vendo só as suas pestanas, hein, Paulo? Já tá melhorou agora. Opa, agora Agora você ficou feliz, né? tô vendo só as pestanas mexer assim. E branca. Oi, Michele. Oi, Alemão. Alemão. Acho que eles estão sem o som, né? Sem o microfone. A Michele mais o alemão tá sem mais. Peraí. Eu vou. Aí, apareceu. Agora apareceu. Como é que você tá, Michele? Eu tô bem. É? Boa noite. Eu tô. E o Alemão, como é que tá? Firme e forte. Firme e forte? Que dia vamos abrir a toca, Alemão? Travou tudo. Cristiane, você está com o Evangelho? Tô. Vamos ler? Vamos fazer a prece primeiro? Vamos. Então, faça a prece. Então, vamos serenar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos ao alto, a Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, a Jesus, nosso amado e querido irmão, a todos os benfeitores espirituais que nos assistem e nos acolhem diante desta noite de estudo, que possamos ser intuídos ao diálogo, à serenidade, à tranquilidade e principalmente à introspecção ao nosso íntimo de todos os ensinamentos contidos no capítulo do livro Nosso Lar e do Evangelho que será lido agora. Permaneçam conosco, nos assistindo e nos amparando durante esse período que estaremos juntos. Que assim seja, graças a Deus. Capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. Instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Item 1. Todo mundo encontrou? Item 1. Item 1.
Posso ler? Vocês estão me ouvindo? Não estou ouvindo ninguém. Estou ouvindo você perfeitamente. Também ouço perfeitamente. Estou ouvindo. Então vamos ler. Nós somos bons alunos, a gente ficar quieto quando o professor fala. Ah, tá certo. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém. Honrai vosso pai e vossa mãe. Marcos capítulo 10, versículo 19, Lucas capítulo 18, versículo 20, Mateus capítulo 19, versículo 18 e 19. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes muito tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. O mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar nosso pai e nossa mãe. Mas a palavra honrai contém um dever a mais com relação a eles, o da piedade filial. Com essas palavras, Deus quis mostrar que ao amor é preciso juntar o respeito, os cuidados, a submissão e a condescendência, o que resulta na obrigação de se ter para com eles, de uma forma mais rigorosa ainda, o procedimento determinado pela caridade em relação ao próximo. Esse dever naturalmente se aplica às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que tanto mais mérito terão, quanto menos obrigatório for o seu devotamento. Deus pune sempre, de uma forma rigorosa, toda violação desse mandamento. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também assisti-los nas suas necessidades, é proporcionar-lhes repouso na sua velhice, é cercados de solicitude, como eles fizeram conosco em nossa infância. É principalmente com os pais sem recurso que se mostra a verdadeira piedade filial. Será que cumprem este mandamento aqueles que julgam fazer uma grande coisa só porque dão aos seus pais o essencial para não morrerem de fome, enquanto eles mesmos não se privam de nada, colocando-os nos mais ínfimos cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, enquanto reservam para si o que há de melhor e de confortável? Ainda bem quando não o fazem de má vontade, e obrigam os pais a pagarem o tempo que lhes resta de vida com a responsabilidade de realizarem os trabalhos domésticos. Então, são os pais velhos e enfraquecidos pela idade que devem servir aos filhos jovens e fortes? Será que a mãe lhes vendeu seu leite quando os amamentava? Contou as noites de vigília quando eles ficavam doentes? Ou os passos que deu para lhes proporcionar tudo o que necessitavam? Não, não é apenas o estritamente necessário. Desculpa. Não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem proporcionar a seus pais pobres. Devem também, o quanto puderem, dar as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros de tudo quanto receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. Infelizmente, portanto, aquele que esquece o que deve aos que o sustentaram na sua fragilidade, aos que com a vida material lhe deram a vida moral, aos que muitas vezes impuseram a si mesmos duras privações para lhe assegurar o bem-estar, pobre do ingrato, ele será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na vida presente, mas certamente em uma outra existência, onde passará pelos sofrimentos que houver feito outros passarem. É verdade que certos pais esquecem de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. No entanto, é a Deus que compete puni-los, e não a seus filhos, porquanto eles mesmos talvez tenham merecido que seus pais fossem assim. Se a caridade transformou em lei o ato de pagar o mal com o bem, de ser indulgente com as imperfeições alheias, de não maldizer o próximo, de esquecer e perdoar as ofensas, de amar mesmo os inimigos, quanto maior não é a obrigação de assim procederem os filhos com relação aos pais? Consequentemente, todos os filhos devem adotar como regra de conduta
para com seus pais os preceitos de Jesus referentes ao próximo, não esquecendo jamais que todo procedimento reprovável em relação ao próximo torna-se ainda mais reprovável quando se trata dos pais, que a falta cometida no primeiro caso pode tornar-se um crime no segundo, porque então a falta de caridade junta-se à ingratidão. Certo? Pode comentar, Cristiano. Todo mundo pode comentar também. Mas eu vou comentar, então. Engraçado, eu gostei muito de ler sobre isso aqui, porque a gente, como eu tenho passado agora, eu e o Henrique, por esses últimos dias, essa questão de cuidar, né? De cuidar dos pais. Todo mundo sabe que minha mãe perdeu o esposo agora há pouco tempo. Então, assim, a gente tem se desdobrado ao máximo para cuidar, né? Para estar próximo ao lado dela, porque mesmo quem já conhece sabe aquela cara durona dela, né? Mas a gente sabe que ali por trás ela deve estar muito sofrida ali dentro, né? Muito sofrida, muito dolorida. E a gente tem se desdobrado ao máximo para estar junto, para fazer as coisas para ela e para estar próximo dela, né? E a gente não se sente em nenhum momento obrigado a isso, né? A gente faz porque se fosse ao contrário, ela faria o mesmo. Então, eu acho que essa retribuição que a gente tem que dar aos pais, não é? Tem que ser incondicional, né? Tem que ser incondicional. A gente tem que estar aqui para ajudar, para cuidar, quando for preciso, né? Da mesma forma, quando foi com a minha avó, quando precisou, né? Nós tivemos o cuidado também que foi preciso ter com ela para cuidar, né? Porque, afinal de contas, é uma forma de retribuir. E, às vezes, a gente perde a paciência, né? Mas não podemos perder. Eu creio que essa é uma das lições que a gente tem que vira e mexe estar lendo, né? Para assimilar bem. Felizes aqueles que não são cuidados pelos seus pais e que conseguem, ao longo da vida, assisti-los na velhice. Né? Eu vejo muito esse ensinamento dessa forma. E eu acho, não sei se todos sabem, mas minhas meninas, elas só são registradas com meu nome, elas não levam nem o nome do pai. E o pai da Natália já faleceu, e o pai da Amanda, quando resolveu procurá-la, procurou esporadicamente. A Amanda hoje está com 30 e poucos anos, e ele continua procurando esporadicamente. A Natália parece que assimilou bem essa ideia. E como o pai dela faleceu, acho que deu um ponto final. Da Amanda, não. Parece que ela sempre cria a expectativa desse pai, né? Dele, em algum momento, aparecer. E eu sempre converso com ela. Ela estava falando, mãe, meu pai também tem hora que é uma situação tão difícil, ele se faz de vítima. Falei, filha, seu pai está envelhecendo, está se tornando mais frágil, né? É importante que você reconheça, porque se você... mãe, mas ele nunca se fez presente. Falei, mas você está aqui, já é uma presença forte, ele já é, né, com a participação dele. E quem saiu perdendo, filha, foi você. Foi ele que não conviveu com você. Então, assim, eu nunca, de forma nenhuma, e não é agora, porque a Amanda tá adulta, mas as minhas meninas nunca foram alimentadas com nenhum tipo de dificuldade que eu tivesse em relação à questão do pai. Sabe? Sempre preservei muito justamente pelo amor que eu tenho às filhas. Para que, se houvesse um movimento de buscá-las, né, por parte deles, eles encontrassem espaço tranquilo, porque esse tipo de coisa é uma amargura muito grande, né, que pode causar. Eu tive uma convivência muito tranquila com o meu pai até certa idade, mas quando meu pai desencarnou, nós não estávamos num momento muito tranquilo, porque eu fiz uma opção de vida que ele não concordava, tive as filhas, ele ficou meio que de mal. Então, eu vejo, assim, que a gente tem que ter muita sabedoria do compromisso que nós temos em relação aos nossos pais, independente do que a gente tenha recebido. Então, racionalmente, isso é até fácil de entender. Agora, traduzir isso para o emocional, e mais ainda para o espiritual, então que a gente realmente
leia e releia essa história, sabe, assimile bem e que a gente possa, de fato, tá dando exemplo aos nossos filhos. Eu acho que Cristiane falou uma coisa que eu admiro muito, né? Como é que ela vai dizer para os dois meninos, né? Para que eles acolham, estejam atentos a ela e Henrique quando eles envelhecerem, se eles forem olhar você fugindo da sua responsabilidade enquanto filho em relação à sua mãe e ao Exatamente. seu pai. Então, a gente tem sempre que saber que tudo é muito cíclico, né? E uma coisa está muito ligada à outra. É verdade. Fala, Michele. Eu tive a sorte de ter dois pais, duas pessoas maravilhosas que me ensinaram coisas completamente distintas, com personalidades distintas, mas que me ensinaram muita coisa. Um, infelizmente, já foi, mas a gente percebe hoje o quanto que esses jovens, eles têm hoje filhos... As crianças estão nascendo com pais mais novos, né? E como os avós tomam esse lugar de cuidar dessas crianças, e o pai mesmo e a mãe não têm, pela idade, pela falta de experiência, não estão nos devidos lugares. Então, como é que você vai ter o sentimento paternal, sentir o pai e a mãe, quando a família ela já nasce, ela já acontece meio desestruturada? Porque, na maioria dos casos, as meninas têm as crianças e geralmente fica com a mãe, né? A mãe dela toma conta como avó e a vida que segue. O pai, uma vez, pode ser que tenha o prazer de ser pai, mas pela imaturidade isso não acontece. Então, eu acho que a visão que eu tenho disso é que a gente vai ter um pouquinho de dificuldade a ir para frente para esse acontecimento, quando se falar de honrar pai e mãe. Eu tenho essa impressão. Enfim, é isso. É bom lembrar também a face que Jesus nos mostra, né? Quem são os nossos pais, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, ampliando bastante, né? Essa relação de pai, de filho, de mãe. E é importante também a gente perceber o Evangelho nos trazendo uma advertência sobre passarmos as nossas encarnações zelando e cuidando dos nossos pais. E é uma advertência porque numa próxima reencarnação pode ser invertido os papéis, né? Aquele que você cuida hoje é o que provavelmente cuidará de você no amanhã. Então, essa advertência para nós em relação a zelar e cuidar, né, dos nossos pais. É muito importante isso, porque é dentro do seio familiar que está a nossa grande escola, né? No livro Boa Nova, Maria tinha a intenção de escolher os melhores colégios para Jesus, para que ele tivesse uma educação, fosse educado para ser um sacerdote e tal, e ele volta para sua mãe e diz que já havia escolhido a sua escola. E ela falou, mas como assim? Ele falou assim, não, amanhã mesmo eu inicio o meu ofício de carpinteiro junto a meu pai, José, deixando, inclusive, José extremamente emocionado com essa decisão de Jesus. E aí Jesus faz a advertência que a família é a melhor escola que a gente possui. E, consequentemente, a gente honrando nosso pai e nossa mãe, a gente tirará boas notas nesse quesito que nos pede o Evangelho.
Seu Manuel, não quer comentar? Bom, vamos lá. Eu acho interessante porque a primeira grandeza que nós temos é de ter a oportunidade de ter essa existência trazida pelos nossos pais. Quer dizer, a primeira grande coisa que eles fizeram foi isso, né? E nos trazer ao mundo. Depois vem, por obra da natureza divina, a mãe amamentando, como fala aí na leitura do Evangelho, falando sobre será que a mãe vendeu esse leite que amamentou aquela criança? Então é muito interessante. Quantas e quantas noites que uma mãe passa velando o filho com dor de ouvido, dor de barriga e sei lá, mais tantas coisas de criança, até pegar uma certa idade, aquele cuidado de levantar no tempo de frio, ir lá com a coberta em cima, aquela coisa que nós todos acho que tiveram essa oportunidade. Para, de repente, nós quando chega ao amadurecimento e os pais começam a depender de alguma coisa, a gente não faz por eles nada daquilo que eles fizeram por nós, porque sem a menor intenção de retorno, né? Então é muito importante. Agora, falando, por exemplo, amar os pais. Amar os pais não é só dizer que ama, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, não. Você tem que provar que ama mesmo de verdade. E como que você vai provar? Fazendo o acompanhamento desses pais. Muitas das vezes você não é preparado psicologicamente, não é preparado com a sua educação de chegar, abraçar, beijar o pai, a mãe, como eu não fui criado desse jeito, infelizmente, porque meus pais eram um tanto rústicos, né? Mas a obrigação de zelar. Eu tive a oportunidade dessas visitas que fazemos ao abrigo dos velhos aqui na nossa cidade, e conversando com um senhor lá um dia, ele estava falando que fazia 13 anos que ele não viu uma pessoa da família dele, sequer uma pessoa da família. Então, aquilo me deixou um tanto triste de ver uma cena daquela lá, apesar do abrigo dar o apoio necessário, apoio de comida e roupa lavada, são bem tratados, são. Mas não é aquela coisa de olhar para a estrada, igual ele falou. Eu olho para aquela estrada, aquela porteira lá na entrada, direto, ver se está chegando alguém da minha família para me visitar. Mas isso não acontece. Então, isso é muito triste, muito complicado essa situação. É comum demais dar conta, a gente vê pessoas que têm situação financeira boa, assim, mas você não zela dos seus pais? Ah, zelo. Aqui, todo mês eu deposito dinheiro na conta do abrigo, lá onde eles estão, lá, ó, pago a mensalidade religiosamente certo. Será que isso é bastante? A pessoa que tem dinheiro, consequentemente, porque o pai deu condições para ele ter, estudar e ter um bom emprego, para depois ele apenas pagar o abrigo que os pais foram colocados lá, levando, achando que está fazendo muita coisa. Não, gente, não é bem por aí. É importante demais. Tira a base pela gente, criar os filhos da gente. Quanto que o filho gosta de ser adulado, gosta de passar a mão na cabeça dele, dizer que eu te amo. Hoje eu já sou diferente. Não ganhei esse tipo de coisa no tempo de criança, pela a criação que eu tive, mas hoje eu já faço com filho, faço com neto também. Então, é muito comum a gente procurar mudar. A gente tem que procurar sempre mudar e mudar para melhor. Não é mudar para pior, não. Então, esse é o trabalho, a obrigação de honrar o pai e a mãe. Deixa para alguém mais comentar alguma coisa aí. Obrigado. Paulo, não quer comentar nada? Está sem som. Eu acho que já está bem dissertado, já está bem exposto. Eu só alerto uma característica de todos os mandamentos. Esse é o único um dos poucos que é uma afirmação. Os outros são não matar, não roubar, não fazer falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não desejar as coisas alheias. E esse não, é honrar pai e mãe, é uma afirmação. E é um dos também que promete uma recompensa ainda nessa vida. Porque diz honrar pai e mãe para que tenhas longa vida na terra. Então, ele é extremamente importante. Todos vocês, cada um tem uma história, eu teria a minha para contar também, mas
O amar o pai que está presente, o tratar bem o pai que está presente, que está junto, que participou, tudo bem. Mas e aquele que não soube cumprir com seus deveres de pai, ou que foi um pai totalmente ausente, ou que foi um mau pai, ele tem que ser honrado também? Claro que tem. E esse é o mais difícil, né? Tem que ser honrado porque, na pior das hipóteses, foi ele que nos deu a vida. A gente reencarnou por obra dele, por participação dele. E o honrar pai e mãe, a imposição, não pergunta se o pai é bom, se o pai é bom, se o pai é ruim, se o pai é bom. É honrar pai e mãe. A gente tem que fazer a nossa obrigação. É o mais difícil. É o mais, assim, a gente tem que passar por cima de um bocado de coisas. Eu, graças a Deus, não passei por essa dificuldade, até porque eu convivi pouco com meus pais. A minha mãe desencarnou com 37 anos, eu era um garoto com 13 anos, e meu pai, embora fosse adulto também, eu casei muito cedo, então eu não convivi muito com meus pais, eu não tive. Mas tem amigos meus, tem gente chegada a mim que tem dificuldade de administrar isso aí, porque um pai ausente, um pai, sei lá, não vou chamar de mal, mas um pai com pouca instrução, ou um pai ignorante, vamos chamar. Ignorante no sentido de não saber das coisas. Esse é que é difícil. Agora, Deus, Jesus, ou a Bíblia, o mandamento, não especifica, honrar pai e mãe. E nós que somos cristãos, né, se a gente tem que amar os inimigos, se a gente tem que amar o próximo, seja ele quem for, muito mais sendo o pai da gente. Os pais, né? A gente está falando pai, o pai, mas a mãe está nisso aí também. É os pais da gente. Eu acho que Alguém mais? a proporção é a mesma da família com os inimigos. Eu acho que é tudo a mesma coisa, porque é só para não. Eles incluem a história dos pais para não separar, por você não achar que amar o próximo pode excluir a família. Não, tem que ser todo mundo. Eu acho que a dificuldade é grande mesmo. Começa por lá, né? Mas vamos lá. Mais algum comentário? O Wilson está muito quieto. Tá mesmo. Seu pai te botou de castigo, foi? Meu pai desencarnou com 73 anos de idade e ele desencarnou por um câncer de pâncreas. E eu tive a oportunidade, depois da doutrina espírita, entender a importância do meu pai para mim e conseguir cumprir um pouco o que o Evangelho pede, porque eu acompanhei ele até os últimos dias da vida dele. Então, já recebi uma psicografia dele, onde ele fala desse carinho, dessa atenção. Então, eu sempre falo, o ano passado, eu acho que foi o ano passado, eu fiz uma palestra nos Dias dos Pais, e era sempre muito referendado o Dia das Mães, uma festividade muito grande, e a gente reconheceu os pais, fizemos, inclusive, presentes com um sabonete masculino, um aparelho de barba, uma espuma de barba. E eu falei muito sobre a figura de José, né? Uma figura silenciosa, mas que cumpriu perfeitamente o papel de pai, porque Acho que o Wilson teve problema, né? Saiu do ar. Hoje ele tá meio jururu mesmo, tô...
acho que ele está meio emotivo. Será que ele saiu? Saiu. Não, Ele eu deve ter acho que perdido a conexão. é porque está meio complicado hoje, está bem, eu dei trabalho para eu conseguir entrar. Mas já já ele volta, porque ele deve sair mesmo e voltar. Acho que a gente pode Dar passar continuidade. passar para o capítulo mesmo, né? O capítulo do livro, 42, que mais uma vez tem muito a ver com o Evangelho, né? Sim, perfeitamente. Tem muito a ver com o Evangelho, que é a palavra do governador, e que era Que visto tem uma por função todos, como que era pai. visto por todos na colônia como um pai, né? Exato. Muito bacana. Muito bom. Seu Manuel quer começar a falar? Eu gosto quando o seu Manuel começa a falar, porque ele faz um resumo, um apanhado geral do capítulo, fica bacana. Então vamos lá, né? No capítulo anterior, o capítulo encerrou com o começo da fala do governador para o povo, referindo sobre o quê? Referindo sobre a guerra que estava iniciando, a guerra naquele ano que o livro foi escrito, 1939, também, por coincidência, era o ano de começo da guerra, né? Estava começando a guerra. Nós vamos ver a importância desse movimento, da guerra, a fala do governador, uma coisa importantíssima e que serve para a guerra que nós estamos enfrentando hoje também, é o problema do medo. Ele está concitando as pessoas para trabalhar muito, mas sem medo, que o medo faz com que piore a situação. Então, hoje nós temos que trabalhar com essas condições também. Essa guerra que enfrentamos, temos que trabalhar muito, ter cuidado, fazer tudo dentro do nosso possível, mas não ter medo. Eu gostei demais da palestra dele para o povo, a importância da palavra dele, porque veja bem, ele frisou naquele momento ali, por que ele falou mais especificamente para o Ministério da Regeneração, porque é o primeiro ministério após a nossa chegada, após o desencarne, chegar em nosso lar ou em qualquer outra coluna, mas as proporções são mais ou menos iguais em todas, todas elas passam por essa situação. Mas como o nosso assunto é nosso lar, chega a porta de entrada, depois que você já queimou todas as partes nocivas no umbral, aí nós somos resgatados e chega pelo Ministério da Regeneração. É lá que nós começamos a conhecer, somos tratados, internados, chegamos em condições que não vamos relatar, mas vimos como as condições que André Luiz chegou lá, e as condições não são diferentes para todos. Nos capítulos que antecedeu, nós vimos muitas pessoas chegar de zonas de sofrimento, dos umbrais, e chegar lá, pessoa com 51 anos, como aquela senhora que batia, mandava bater nos escravos, e até a morte, espancar até a morte, outros e outros que nós vemos nos exemplos, cada capítulo trazendo um exemplo muito interessante sobre a situação que nós chegamos. Veja bem, naquela reunião lá, o André Luiz ficou curioso, porque o André Luiz é um curiosão, ele é um cara muito curioso com todas as situações, né? Ele ficou muito curioso para conhecer o governador, porque tem muitas e muitas gente que mora em nosso lar, já foi levado, socorrido em nosso lar, mas não conhece o governador. Ele já estava lá aquele tempão lá, não conhecia, só via falar. Então era a oportunidade, e foi a oportunidade de ele conhecer aquele senhor. Por exemplo, depois que tocaram a trombeta lá, anunciando aquela situação, aí o governador vem chegando por volta de 10 horas, todo mundo curioso, todo mundo observando a fala dele. Chega aquele senhor muito simpático, velho, apresentando velho, cabeça branca, mas, ao mesmo tempo, muita jovialidade, né? Impondo um cajado, mas não que aquele cajado fosse uma ferramenta para dar sustentação ao corpo dele, que ele nem precisaria daquele cajado. Por que o cajado? Porque é um espírito muito antigo,
e foi educado em condições no passado, daquela época que era muito comum aqueles espíritos estava em evolução há milhares de anos atrás, usar um cajado frente à cultura da época, né? E nessa cultura daquela época era muito essa situação era muito comum, porque o espírito também só um pouquinho saindo da situação, nós temos condições, nós não, os espíritos evoluídos têm condições de apresentar, ele tem um prazer de apresentar, escolher uma de suas reencarnações para poder apresentar o maior prazer, a maior afinidade. Por exemplo, os espíritos de Emmanuel. Por que não aparece como escravo Nestório, não aparece como o jesuíta Manuel da Nóbrega e outros que ele reencarna? É porque até o próprio bisavô dele, né, ele passou por essa situação, mas ele não. Ele faz questão daquela afinidade que ele tem com o senador imponente que era na época, né? Mas ele gosta dessa situação. Também, nesse caso, o governador aí, que nunca é citado o nome dele, que também para eles não é importante falar o nome dele, né? Isso é importante. Né? Outros espíritos que a gente conhece também faz da mesma forma, usar alguma coisa que trouxe do passado. No livro dos médiuns, nós vimos, parece que o trem deu problema aí. Perdeu a imagem, mas dá para ouvir. Mas está ouvindo. Está ouvindo? Tá. Aqui perdeu a imagem, né? Então, é mais ou menos por aí que acontece. E lá, aquela reunião lá, veja bem, ele concitando as pessoas que precisava de 30 mil pessoas para um trabalho, mas é um trabalho aqui que ninguém reclama que está cansado, que eu hoje não posso, não sei o quê. Não é igual nós, não, que vai dia de quarta-feira no centro, vai dia de terça-feira lá no centro, fica uma hora lá, fala assim, eu já cumpri meu dever, já está bom para essa semana, tá doido? Não aguento mais ficar lá uma hora lá e concentrar lá, esperando algum resultado, algum espírito se manifestar. Deus me livre, isso é cansativo demais. Não, ele não quer gente desse jeito. Ele não está procurando por pessoas dessa maneira. Está procurando por pessoas que quer realmente trabalhar. É aquele que quer, não procura procura nós, fazer o trabalho de nós, a obrigação nossa. Quer dizer, 30 mil para poder a guarnição. Essa guarnição, gente, ela não é uma guarnição de fuzil, de metralhadora na mão. É uma guarnição psíquica, mas que precisa ser intensa, né? Voltando um pouquinho, quando nós estamos para esses trabalhos que faz, esses encontros que faz, esse encontro fraterno, quase ninguém não gosta de ir trabalhar na sala de passo, que é onde começa primeiro, onde você fica reclusado lá, de pensamento elevado, todo mundo sentindo o cheirinho do almoço, e você ali esperando um tempo lá. Então, ninguém gosta, né? Ninguém gosta de trabalhar muito, gosta de trabalhar só um pouquinho. Mas aí o convite, né? Para nós poder trabalhar bastante, continuar trabalhando na nossa missão, né? Aquela visita lá, 30 mil, quantos habitantes que tem no nosso lar? Nosso lar tem 1 milhão de habitantes, né? Tem outros ministérios, todos estavam marcando presença, não para poder tomar parte, para poder falar nada, mas eles não falaram nadinha lá, dos outros ministérios da União Divina e outros mais superiores que estavam lá, deixando para ele tomar a decisão de falar. Mas estava dando o apoio moral de marcar a presença com as suas belezas, com as suas energias, todas naquele momento lá, né? Então, foi muito interessante, né? Eu vou deixar que alguém complemente aí, porque senão um só fica falando, e até porque minha imagem sumiu também, então fica à vontade. Obrigado. Mas a gente está ouvindo o senhor. Não, mas agora já está na hora de alguém aproveitar o gancho aí e continuar. Minha internet também está muito ruim, eu já caí 2 vezes aqui, mas agora eu troquei aqui pelo celular, eu acho que vai ficar bom. Eu queria só salientar que eu achei muito importante. Não, era só a questão de cuidar do meu pai e a palestra, né, que eu fiz lá no posto falando de José e o tanto que José honrou esse compromisso de cuidar de Jesus, de Maria, né, em silêncio, executando todas as tarefas, cumprindo fielmente, né? Então,
Essa relação de Jesus com José sempre me emocionou muito. Mas nesse capítulo eu destaco a questão do medo, né? Quando eles próprios classificam o medo como os piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. E a gente observa, né, o quanto para algumas questões nós temos os nossos medos íntimos, né? As nossas dificuldades de tentar desvencilhar alguns problemas e muitas vezes a gente não consegue. Então, assim, nesse capítulo, lógico, a presença ali do governador, que, como o seu Manuel colocou, até então o André Luiz não conhecia o governador. Foi a primeira oportunidade que André Luiz teve de conhecer o governador. Mas me chamou muita atenção essa questão do medo, e eu vou deixar para vocês comentarem um pouquinho também a respeito disso. Eu queria, além do que já foi dito, falar de uma parte que complementa o que o senhor Manuel falou, dos 30 mil servidores adestrados no serviço defensivo. Trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha contra as forças desencadeadas do medo, ou do crime e da ignorância. E parece que esse texto foi escrito para o momento que a gente está vivendo. Né? Quando a gente fala de crime e de ignorância, é bem o momento que a gente está passando, porque existem algumas coisas que me inquietam um pouco. E eu gosto sempre de contextualizar com o momento que a gente está vivendo. Eu sei que as pessoas, elas têm, a gente tem um direito à liberdade, a fazer as escolhas que a gente tem, de acordo com os valores, dar apoio a isso, aquilo outro. Mas quando você observa, e isso é uma coisa que me gera um desconforto estomacal mesmo, e vibratório, é você ver que uma pessoa ou um grupo de pessoas é capaz de fazer uma manifestação em frente a um hospital onde tem tratamento de pessoas que está ali tratando da pandemia, especificamente das outras doenças. Alguém que agride um profissional da área de saúde, alguém que consegue não cumprir com as exigências por acreditar que a coisa não é tão grave assim. Eu ouvi um depoimento, ontem eu desci para levar o lixo e encontrei uma amiga minha que trabalha, vizinha de porta, que trabalha numa farmácia. E ela estava muito arrasada, porque ela falou, eu não parei de trabalhar e a coisa que eu mais escuto na farmácia é as pessoas dizendo que, não, eu testei positivo para o Covid, mas não está fazendo os 14 dias de quarentena, né? Então, assim, é uma situação, isso para mim é o exemplo não do crime, mas da ignorância. E eu chego à conclusão que a ignorância, ela é muito pior que o crime, porque a ignorância, o crime a gente tem uma visão vamos dizer assim, do criminoso como sendo alguém à margem do sistema, e a ignorância, ela está permeada em todos os segmentos que a gente convive, né? Então, que realmente a gente consiga, como foi descrito pelo governador, combater mesmo, né? Preservar as ondas vibratórias, porque, por exemplo, o medo. O medo é uma coisa que está intrínseco na gente. Só que existe o medo que nos protege de certa forma, né? O medo, quando por exemplo, se eu vou pegar um carro, vou dirigir, então eu vou preservar a minha vida por uma noção de responsabilidade. E essa noção de responsabilidade tem um quê de medo inserido nela. Mas a gente está falando aqui de um medo que paralisa as pessoas, né? Que não deixa a pessoa agir, que não deixa a pessoa colaborar. Então, que realmente a gente se utilize, como fala também da prece, da importância da prece logo no início, na importância que André Luiz, uma coisa que me chamou a atenção, quando eles estão preparando para o governador chegar, André Luiz está na parte de arrumação do salão. Então, às vezes, a gente, para os eventos que a gente tem no posto de assistência ali, eles estavam cuidando para a chegada do governador, que, como André Luiz e outras pessoas não conheciam,
uma pessoa muito sábia, e que a gente tenha esse cuidado nos eventos que a gente realiza, que tudo que a gente vai fazer seja magnetizado de amor. Pode ser que a gente não tenha ainda condição de fazer uma grande doação, mas aquilo que a gente faz que seja realmente colaborando para que a gente se melhore, porque da mesma forma que a gente doa, a gente recebe, né? Então, acho que isso é significativo. A advertência que o próprio ministro faz nas palavras de Mateus, no capítulo 24, versículo 6, se vocês tiverem a curiosidade de ler esse versículo todo, lá no finalzinho, ele fala: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que preservar até o fim será salvo. Então, a gente está percebendo isso mesmo, né? E ele fala também: dos numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então, a gente vê um versículo quase 3.000 anos escritos atrás, tão atual nos dias de hoje, pelo que a gente tem vivido, né? Mas que a gente persevere na senda do bem, fazendo o que a gente sempre tem feito, auxiliando o próximo nas nossas orações, né? Com certeza a gente sempre será assistido. Posso falar? Pode falar, Michele. Quando eu comecei a leitura, que nós chegamos na história da ornamentação e das vozes, né, que é com o coral das crianças, eu fiquei me perguntando primeiro como é que na situação que se encontra o plano terrestre, eles estavam fazendo um evento daquela magnitude, com todo aquele preparo, né? E depois que eu vim me ligar, que é exatamente por conta da vibração. Eles fazem todo esse trabalho de preparo, que as pessoas estejam ali numa condição boa de aprendizado, para que tudo aquilo que eles precisam, para que eles precisam fazer, a aceitação seja maior, seja com maior tranquilidade. A princípio, eu me choquei, mas como assim que o povo está fazendo? Parece uma festa para uma guerra que está por vir. Mas aí, continuando a leitura, a gente percebe que precisa acontecer dessa forma, né? Vai. Você foi muito precisa, Michele, em fazer essas observações, que é a mesma situação que a gente tenta nas casas espíritas, dentro do ambiente do passe. A gente coloca uma música harmônica, geralmente a gente deixa uma baixa luz para que a pessoa entre numa aquietação, numa diminuição da sua atividade mental e deixe-se conduzir ali pelo dirigente espiritual, no passe, na condução mediúnica de uma sala. Ali, a preparação do nosso lar era justamente a mesma coisa. A gente pode observar, inclusive em hospitais, eles procuram utilizar uma cor que gere em cada um de nós uma tranquilidade, uma serenidade por estar. Então, assim, foi muito bacana você observar isso, porque é isso mesmo que o pessoal desejava, né? Mais algum comentário, gente? O Paulo caiu a conexão dele. Mandei uma mensagem para ele aqui, mas ele não visualizou, não. Boa noite, irmão da Carlos. Mais alguém quer comentar?
Você, Cristiane. Você não falou nada. Eu estou ouvindo. Eu estou só ouvindo, só prestando atenção. Eu vou fazer mais um aqui, que eu fico imaginando. Opa, tudo bom, meu irmão? Eles estão lá no um plano relativamente superior, né? Superior ao nosso, pelo menos. E ele tem que fazer uma convocação dessa para o povo se dispor a fazer um trabalho. Imagina como é que é aqui, né? O tanto que é difícil você convencer as pessoas de fazerem um trabalho, principalmente quando se fala de doação, quando você tem que se doar para alguma coisa, aí sai todo mundo correndo, parece barata. Não fica, então olha para trás e fica muito. É verdade. Mas esse capítulo, eu acho que ele foi assim muito voltado para nós, para o momento que a gente está vivendo. Eu não sei se alguém teve a percepção que eu tive, mas como ele fala de cuidar do nosso lar, né, das boas vibrações para manter, que todos devem ter para manter o nosso lar numa sintonia boa, eu trouxe isso para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, né? De manter a harmonia, de manter os bons pensamentos, as boas vibrações para o nosso lar. Né? Ele falou no capítulo para uma dimensão muito maior, porque ele falou para uma colônia espiritual. Mas na leitura, eu já trouxe para dentro da nossa casa, quando ele fala assim: nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Olha como essa frase tem tudo a ver com o evangelho que nós lemos. Não é? Então, eu trouxe isso tudo para muito próximo da gente. Eu vou fazer um... Tudo bem, meu irmão, tudo tranquilo, graças a Deus. Concordo com você plenamente, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco mais a fundo. O nosso lar como o nosso corpo. Também. Nós temos vários lares, né? Eu acho que o mais individual e o mais importante é o nosso corpo, que é onde a gente habita. Daqui passa para a tua casa, da casa para fora. Né? Então, quando a gente consegue estar em paz com a gente vibra bem, isso contagia o resto, vai aumentando para casa, da casa para o vizinho, do vizinho, e aí vai. É isso. Deixa eu pegar um ganchinho do que vocês falaram. Olha como tudo é tão interessante. Eu já peguei a coisa num âmbito planetário. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Só que o que é planetário, ele é planetário na escala máxima, mas na escala mínima, ele está no individual. E na intermediária, vamos dizer assim, está no que a Cristiane falou. Então, na verdade, quando a gente observa que tudo que nós estamos vivendo hoje é fruto exatamente da nossa falta de sabedoria em usufruir do que a gente tem disponível, seja os recursos naturais, seja os econômicos, seja os emocionais, aí a gente vê que realmente a gente está falhando muito nesse aspecto, não é? Porque se individualmente a gente é negligente com o nosso corpo, a gente vai ser negligente com a nossa família e, numa escala maior, você vai ser negligente com o mundo de maneira geral. É impossível alguém que se preserve destrua a natureza. Pelo menos é essa leitura que eu acho que existe, entendeu? Então, é muito importante que a gente faça esses estudos mesmo em grupo, porque as ideias que vão chegando na nossa mente, elas são complementadas pela psicosfera de cada uma de nós, mas sabendo que a gente vai... É como se fosse um quebra-cabeça. Cada um vem com uma pedra, encaixa ali e a gente vai descortinando a mensagem de uma forma mais ampla. Né? Então, só para aproveitar esse ganchinho. O próprio capítulo fala, né? Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Né? Então, e ele fala logo algumas linhas acima também, o desperdício de energia com mal.
que muitas vezes a gente destina, né? É interessante a gente observar isso também. Seu Manuel, não quer comentar mais alguma coisa? Parece que já está encerrando o tempo nosso aí, o pessoal já está parando. Mas eu quero só dar um futucão, como se diz o baiano, o capítulo que vem, o 43, ele vai falar a guerra realmente começando, que oficialmente ela começou na Polônia, né? Mas a intenção do Hitler, isso não está no livro espírita, a intenção do Hitler era facilitar a invasão da Romênia na época, né? Porque o Hitler queria, com o assessor dele, criar uma raça ariana, uma raça perfeita, e tinha muitas raças daquela época que ia atrapalhar. Então, ele tinha que, via Polônia, que foi o primeiro lugar que ele chegou, para poder chegar na Romênia, onde a maioria dos habitantes era e ainda predomina os ciganos, né? Era o pessoal que mais que estava na mira dele daquela época, os ciganos, os judeus na época, né? E para poder fazer um extermínio, para poder apurar a raça. Muito bem, mas não é isso que eu quero chegar, não. Eu quero falar o seguinte, com essa situação, no capítulo, nós vamos ver uma visita. O capítulo traz o título da Em Conversação. Um ministro benevoluto, que fez uma visita na Polônia naquele dia e estava de volta 3 dias, né? Então, ele fez uma mesa redonda lá para poder conversar com o pessoal, o que ele viu da guerra de fato naquele momento, né? E aí a conversa entre eles lá, um fala uma coisa, outro fala outra, no capítulo, ele puxou o tapete dos espíritas, viu? Se eu não aparecer no próximo encontro, é porque eu fiquei com vergonha. Eu quero ver se vocês acham aonde é que ele está puxando o tapete dos espíritas lá no capítulo, viu, gente? Então, cada um vai ler com atenção e descobrir aonde ele puxou o tapete nosso, viu? É só isso que eu queria dizer. Eu acho que dever de casa, hein, gente? Eu quero ver se vocês vão encontrar o Benevenuto. Se encontrar, não aparece. Puxando o nosso tapete, hein, dos espíritos. Se encontrar, não aparece, de vergonha. Se eu não aparecer, é porque eu fiquei com vergonha, viu? É brincadeira. Com vergonha ou não, eu venho. Mais alguém quer fazer comentários? Michele? Mariane? Não? Deixa eu só perguntar um negócio. Alguém de vocês achou uma dessas músicas que são citadas? Eu tive o trabalho de procurar hoje. Não procurei. Você achou, Wilson? Manda pra gente. Ela tem um outro nome Mas como é que você sabe que é? Na internet. Como é que você conseguiu? E ela é muito cantada em louvores evangélicos. Manda pra gente, então. Então, vamos encerrar? Mariane quer fazer a prece pra gente? Mariane, acho que ela não ouviu. Quer fazer a prece? É porque eu caí e voltei agora. Posso fazer. É para fazer a fluidificação. Deixa eu falar uma coisa antes. Sim. Posso falar antes de começar a prece? Pode. Claro. Eu fui muito grata em receber uma mensagem da Mariane esses dias, falando de amor. E eu quero agradecer pessoalmente para vocês por tudo. A você, Wilson, que hoje está bem caladinho, mas eu quero dizer para vocês todos da importância que vocês têm na minha vida no momento em que vocês entraram, antes de eu descobrir que eu estava doente. Vocês foram importantíssimos nesse processo
Eu falei isso para ela, mas eu quero que vocês todos saibam do quanto que eu sou grata. Eu sou muito, 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 muito grata por ter passado por tudo isso e ter tido a oportunidade de ter vocês comigo. Então, eu sou muito feliz por isso e gostaria que tantas outras pessoas tivessem essa oportunidade. Mas eu fui a que eu pude passar por isso dessa forma. Então, amo vocês demais da conta. Eu carrego vocês no meu coração para o resto dos meus dias em vida e por toda a eternidade da minha alma. Acho que todos nós somos muito privilegiados de poder participar desse grupo, de estarmos juntos. Nada é por acaso e a gente não está junto por acaso, não é? Se estamos reunidos, é alguma coisa, alguma missão nós temos pela frente. E eu acho que o sentimento de agradecimento é de todo mundo, principalmente meu, por poder fazer parte desse grupo, de ter cada um de vocês do nosso lado, e nós estamos aqui para um auxiliar e um segurar na mão do outro, né? Somos uma família, e foi só um reencontro, como a Mariane sempre disse, nós nos reencontramos. Em algum lugar, nós ficamos perdidos por um tempo, mas daqui para frente nós não vamos nos separar. Por mais que tenha a distância física, mas a distância, não vamos ter distância emocional, vamos estar sempre juntos, sempre unidos. Assim, eu estar caladinho não é que está acontecendo nada comigo, não. É só um momento mesmo saudade, de... É saudade da gente. Diga, pode dizer. Introspecção. Saudade do meu café, diga. E assim, a gente, muitas vezes, eu principalmente, a Mariane mesmo comenta isso comigo, eu gosto de falar muito mesmo, gosto de ser participativo, e às vezes é uma atitude nossa que às vezes pode, às vezes, tirar a oportunidade de uma pessoa comentar, de falar, então eu tenho dado a oportunidade de falar, e muitas vezes acontece isso, né? O professor, às vezes, ele acha que é o sábio, mas quando, na realidade, ele muitas vezes aprende outras coisas com os seus alunos. E não tenham dúvida da importância de todos estarmos aqui, de fazermos parte de uma irmandade, de um crescimento individual de cada um. A gente cresce juntos, porque com certeza tarefas espirituais juntas também nos aguardam. Então, futuramente, cada um tem uma contribuição. Então, se a gente observar, cada um tem uma característica diferente, cada um tem uma tendência diferente, e o somatório disso tudo é que nos auxilia sempre nesse reto caminhar. E eu fico muito feliz de estar junto com vocês, de fazer parte desse grupo, que antigamente era apenas, como eu comentei com a Mariane esses dias, às vezes 1 ou 2 idas por mês a Olhos d'Água, e agora, consequentemente, apesar de estarmos distantes fisicamente, espiritualmente a gente tem se encontrado 2 vezes por semana, e, consequente, isso traz muitas alegrias aos nossos corações. A saudade física, ela existe, mas quando a gente carrega as pessoas no coração, aonde quer que a gente esteja, a distância ela é encurtada por esse amor que a gente tem pelas pessoas. Vamos serenar os nossos corações, agradecer por todas as palavras de carinho, de gratidão. É tão importante reconhecer
o quanto fomos bem intuídos ao abrirmos esse espaço para continuarmos os estudos, a espiritualidade amiga, sabendo das nossas fragilidades individuais, nos manteve conectados não só uma vez por semana, mas 2 vezes por semana, tanto para mim como para o Wilson. É como se nós tivéssemos estreitado ainda mais os nossos vínculos. Sabemos que nem sempre as nossas palavras, as nossas atitudes, elas conseguem traduzir a importância que cada um de nós tem para esse grupo. Mas a espiritualidade amiga que nos direciona sempre alinhava, desde o começo, a leitura do Evangelho com os estudos de cada capítulo. E isso é a maior prova que não estamos fazendo algo pela deliberação humana somente. A vontade nossa, de encarnados, se somou ao suporte espiritual e por isso agradecemos. Alguns irmãos não estão conseguindo se conectar conosco porque estão enfrentando outras dificuldades e nós queremos ser aqui uma fonte de reabastecimento espiritual para os que aqui não estão conseguindo chegar. Que essa energia chegue a todos os corações que necessitam. E os momentos de fragilidade, eles estão se aproximando cada vez mais de cada um de nós. São muitas as pessoas que adoecem, são muitas as pessoas que, além da doença causada pelo Covid, ainda tem as doenças emocionais e espirituais que já existiam, mas que com esse distanciamento social se potencializaram. Rogamos a Deus, nosso Pai, que todos os filhos sejam socorridos, que o suporte espiritual seja dado. Todo sofrimento é sempre oportunidade de crescimento. Então, que cada um de nós enxergue essa oportunidade valiosa e que possamos aprender sempre. Pedimos à equipe de Dr. Bezerra de Menezes, esse médico devotado que tem trabalhado incansavelmente, fluidifique as águas. Nosso país é conhecido como o país das maiores bacias hidrográficas. Dr. Bezerra, fluidifica toda a fonte de água da nossa nação. No mundo, nunca estivemos tão sedentos de tudo, de resignação. Precisamos curar o nosso corpo adoecido, mas principalmente o nosso espírito. Perdão. Perdão pela nossa rebeldia. Perdão pela nossa falta de maturidade espiritual. Ainda temos uma caminhada a fazer, mas de certo sairemos mais fortalecidos e mais fraternos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Desculpa, gente. Bom, boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Boa noite. Com Deus. Reforcemos nossas orações a todos aqueles que necessitam das nossas boas vibrações. Como nos ensinou o capítulo hoje, espantemos o medo que circunda cada um de nós. Coloquemos em nosso íntimo a força, o vigor, a fé, para que a gente auxilie esses grandes espíritos na condução de cada um de nós rumo à felicidade e o amor. Beijo, querido, para todos vocês. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Boa Beijo, noite. beijo. Boa noite.